Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui com os meus parceiros de mesa, Peu Lamarão. Só tem 4 coisas boas na vida, né, cara? Comer e viajar. Pietro, o Pietro Longo. Moralidade seja deixada fora. E senhor Feliciano. Ajuste seu relógio com horário de verão, porque agora são 5h20. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, como o pessoal aqui tentou dar as dicas na abertura do programa, o tema de hoje, mais uma vez, é o terceiro programa consecutivo que eu vou falar isso. É um programa polêmico. Eu estava ouvindo os últimos programas e falei, caralho, isso está ficando repetitivo, né? Mas é verdade, esse programa agora ele vai ser talvez até mais complicadamente polêmico do que os anteriores. Eu espero que ninguém saia preso depois da publicação desse programa. Porque o nosso assunto hoje vai ser lidar com as questões da prática mágica e o uso de enteógenos, vulgo dorgas. Então, para começar esse papo, vou lançar aquela... Antes de lançar uma pergunta na mesa, vou convidar aqui, não sei quem, Pietro, talvez, o Pietro. Pietro é o mais com mais bagagem para falar do assunto. Se ele poderia dar para a gente aqui... Não quero uma revisão histórica do uso de enteógenos na prática mágica, mas assim, dá um pano geral aí sobre como que é essa relação da prática mágica e do uso de drogas, de entorpecentes ou de qualquer coisa assim. Essa é uma missão particularmente ingrata, né? Porque se eu for começar a falar sobre isso, a gente vai ter que ir lá nas pinturas rupestres, no princípio da vida humana, das tribos e tal. Onde o ser humano começou a olhar para o céu, começou a experimentar o meio ambiente. E eu não estou falando especificamente só do ser humano, os animais mais evoluídos fazem isso, em geral, e alteram o meio ambiente, mas o ser humano achou um jeito particular de alterar o meio ambiente, que era alterar a própria consciência usando algumas ferramentas. A principal delas são esses componentes químicos que a gente chama de drogas, enteógenos, qualquer tipo de substância que altere a sua consciência da maneira pura como ela se encontra. Eu falei moralidade seja deixada fora porque aqui eu não é minha intenção, e acredito que nem a de vocês e nem a do programa como um todo, fazer apologia a nenhum tipo de drogas ou de entorpecimento e alteração da consciência de uma maneira negativa, né? Mas a história da química junto com a magia é desde o início, né? Porque se a magia é a arte de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, as ferramentas para alterar a nossa consciência, a que percebe essa realidade, em sua enorme maioria é o que nós consumimos. E aí eu volto a pergunta para a mesa e queria ouvir a opinião de vocês. Necessariamente, o que a gente vai considerar aqui como parâmetro e chamar de droga no contexto desse programa? Seu Feliciano? Eu acho que é uma boa definição para isso é qualquer substância que te tire do seu, entre aspas, normal, do que como você compreende o seu corpo e a sua mente, te tira do seu eixo. Eu acho que se você conscientemente ingere uma substância que tem esse efeito, a partir daí já é uma droga e você já pode... É engraçado que droga, né, a palavra droga, né, ela até um tempo relativamente recente era usada para qualquer tipo de remédio, né? Tanto que vem a drogaria daí, né? Sim, a gente chama em português a gente diferencia remédio de droga, né, mas em inglês não tem essa diferença, né? As pessoas não chamam de remedy, né? Você vai numa loja e comprar drugs, né? Drugs para doença. Eu não sei como é que foi que aqui em português essa palavra caiu na marginalidade. Mas de fato, assim, a droga é
talvez possa ser dito que é uma substância externa, né? Uma substância alienígena ao organismo que você está ingerindo para obter algum efeito. Curar dor de cabeça ou ter uma viagem psicodélica. Talvez o sentido de droga fora dessa leitura moral de que é uma droga. Agora, o Pietro, você falou uma parada que me lembrei aqui agora. Você falou sobre essa questão de, desde o princípio da humanidade, o ser humano, né, estava preocupado, ou ocupado, na verdade, em alterar sua realidade através de intervenções nela, né, e descobriu bem cedo, provavelmente, que era possível alterar a realidade através da ingestão de substâncias psicoativas, né? Isso provavelmente é real, a gente deve haver documentos disso aí, mas o que me lembrou disso, como experiência psicotrópica da alteração da realidade, é uma passagem do Castanheda, Carlos Castanheda, eu acho que é no Dom Juan, que já faz muito tempo que eu li, em que o cara lá viaja, faz parte do ritual xamânico lá, e aí ele voa, toma uma poção para voar, e aí ele voa, e aí pousa, e etc e tal. Aí quando ele pousa, ele tá no mesmo lugar, sem roupa, sei lá como, mas ele tá no mesmo lugar. Aí ele pergunta lá pro Dom Juan, mas eu voei? Eu não voei. Aí ele responde, você acha que voou? O que você lembra de ter voado? Pô, lembro. Então você voou. Então essa proposta que eu acho muito bacana, né, de que a alteração da realidade é a própria realidade que você vivenciou ali, eu acho que é o kick, um dos kicks dessa experiência mística com enteógenos, na mistura aí do que é real com o que é percebido como real. Você usou a palavra enteógenos, né? E na verdade, se você for perceber, todas as drogas são enteógenas ou todas não são enteógenas? Como é que diferencia essa característica? Eu não faço a menor ideia. Estou usando a palavra enteógeno de forma absolutamente vulgar, sem nenhum tipo de conhecimento técnico sobre isso. Estou querendo dizer psicotrópicos, sei lá, não tenho formação técnica para falar a palavra enteógeno com propriedade científica. Estou só dizendo do uso de substâncias para ficar doidão e ter uma percepção alterada da realidade. Senhor Feliciano? Só comentar aqui que, segundo o Google, enteógeno é uma substância química tipicamente de origem de planta que é ingerida para produzir um estado não ordinário de consciência para um propósito religioso ou espiritual. Tá, então se enteógeno é uma coisa oriunda de planta, eu já vou falar, respondendo a outra pergunta que o Pietro fez na minha abordagem do assunto, de que eu vou usar como entorpecente, então, não apenas as drogas ilícitas que fazem a cabeça da galera, como tabaco e álcool. Também são capazes de propiciar suficiente alteração de consciência para... Pelo que eu entendi da definição, tem um elemento chave aí, que provavelmente responde pelo prefixo tel, né, de teologia e assim por diante. O que deve responder a isso daí é o aspecto participando de ritual religioso, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, no caso do tabaco, né? O tabaco, para mim, é uma droga besta que eu consumo só para dar um frissonzinho no corpo. Mas tem todo um conjunto de culturas que vão consumir o tabaco como parte de uma cerimônia religiosa. Então, sendo elemento de uma cerimônia religiosa, ele é sagrado. Falou de uma cerimônia religiosa, mas no 777 o tabaco é um incenso de Horus. Então, o tabaco é um incenso de Horus. Quando quiser fazer qualquer operação de Horus, tem que ter tabaco queimando. Certo, mas o tabaco aí nesse caso não sendo utilizado como um enteógeno, como psicotrópico. Está usando como perfume. Aí, ok. Quando eu falo do tabaco, vamos começar do leve então, né? Eu tinha dito hoje para vocês mais cedo que eu não tinha nenhuma experiência que eu só ia perturbar o programa hoje porque eu não tenho nenhuma experiência com o uso de algum tipo de psicotrópico ou droga, qualquer coisa assim na magia. Na verdade, ao contrário de muitas outras posições minhas, eu tenho uma posição bastante conservadora em relação a isso. Eu tenho uma experiência, eu lembrei disso depois, eu tenho experiência com o uso de tabaco para experiências de viagem astral. Tabaco, na verdade narguilé, tá? Por que eu uso narguilé? Aí vamos começar com uma coisa bem light aqui.
Eu uso o narguilé ocasionalmente para fazer experiências de viagem astral, porque o narguilé ele me propicia, e eu acho que qualquer um que faz uso dele, ele me propicia um estado de tonteira, sei lá, falta de palavra melhor, e relaxamento também, que me deixa muito mais apto, não sei se a palavra é boa essa, mas muito mais apto, muito mais capaz de realizar as minhas viagens astrais. Eu consigo realizar viagens astrais muito mais interessantes e muito mais vívidas quando eu faço um leve uso de narguilé durante 10 ou 15 minutos antes, acompanhado de um relaxamento, enfim, de outras técnicas, mas eu entendo no processo de fumo do narguilé um relaxamento que me propicia o uso da viagem astral. É interessante isso daí, né? Eu nunca tinha experimentado, eu vou levar essa dica pra casa, né? O Crowley, ele recomenda, eu acho que é o Crowley no Liberaba, lá no, não vou lembrar o capítulo agora, mas lá na parte Magic, ele recomenda para experiências de scrying, de divinação, ele sugere o uso de absinto. Ele sugere um leve entorpecimento com absinto ou com alguma outra bebida para justamente desarmar a mente, né? Deixar você ali meio que já fora do seu racional imediato. Pode falar, Sr. Feliciano. Pegando esse gancho do relaxamento e dando um passinho um pouquinho à frente, uma experiência que eu tenho que foi muito significativa foi com a maconha, justamente por isso. Porque era uma substância que me dava um relaxamento tal que eu deitava, botava uma musiquinha, deitava numa posição específica, de repente no enforcado do mago, e aí ia relaxando e fazia como uma prática parecida com a do Liberou, de deixar a minha mente ir vagando. E como eu já estava nessa época com uma prática mágica bem mais intensa, um regime muito certinho, diário, 2 vezes por dia e tal, esse relaxamento me conduziu aos lugares assim muito, muito avançados na minha percepção da prática. E eu entendo que não foi necessariamente porque é uma planta mágica, e sim porque ela me relaxou ao ponto de permitir que a minha mente vagasse. Essa ideia do consumo da substância para relaxamento, né? No caso, aí, acho mais específico o álcool e a maconha, né? Fico muito intrigado com o tabaco, né? Porque o tabaco é mais excitante, né? Vou ter que experimentar para saber, né? Mas ainda fazendo link com a questão do teológico, né, a gente pode voltar lá para trás, para lugares como lá na Grécia, onde existe, eu não sei se existe uma forte evidência arqueológica, especialmente no caso de Eleusis, porque a gente sabe pouco sobre o rito interno. Mas há muita, no caso de Delfos, mais evidente porque a gente sabe que eles aspiravam uma fumaça tóxica, né? Uhum. Em que o uso da substância alterativa, né, que causa o efeito de ajustamento na consciência, ele era explicitamente inserido dentro de um procedimento religioso. No caso de Delfos, o templo montado em cima da fenda, né, tinha uma fenda vulcânica dentro do templo, ou ao menos isso é o que a gente sabe, o que eu sei, né? Então o sacerdote aspirava a fumaça de dentro daquela fenda e naquele momento que ele estava aspirado, ele proferia palavras que eram consideradas palavras inspiradas, né? Ali naquele momento ele era profético, né? E no caso de Eleusis, especula-se que no rito interno, que é um rito que a gente sabe muito pouco sobre, as pessoas consumiam algum tipo de substância alucinógena que gerava uma puta experiência de viagem, tal que né, os iniciados internos, eles eram pessoas que se compreendiam na sociedade, que eles haviam visitado os lugares do além, né? Em particular o reino de Perséfone, né, se não me engano. Os mistérios eleusianos eram mistérios de Deméter, né? Eu digo Perséfone porque Perséfone foi que foi habitar com Hades, né? Perséfone, quer ser gostada, ela passa 6 meses com Deméter, 6 meses com Hades, né? A gente falou muito rapidamente sobre isso no programa anterior de iniciação, né, dos ritos eleusianos. Mas aí tem essa história, eu li sobre isso também recentemente, e não se tem muita certeza do que acontecia, né? Como você disse, não tem registro dos ritos internos, dos grandes mistérios, mas há hipótese
de que a bebida que eles bebiam, que era uma bebida vulgar, não era uma bebida especial, tá? Pelo menos o nome da bebida do que eles bebiam dentro do rito, era uma bebida que está na Odisseia, tá em outros cantos, tá em outras peças de teatro e tudo mais. Eu não me recordo o nome da bebida agora, mas também se eu soubesse eu ia falar errado porque eu não sei grego. Mas era uma bebida que era um vinho com mel e uma outra coisa assim. E que alguma galera acha que, não sei se pela forma do armazenamento ou se intencionalmente, essa bebida do rito cultivava um fungo qualquer lá e aí ficava alucinógeno. Isso é uma hipótese, mas assim... O interessante... Delfos é uma coisa mais provável, quase mais concreta. Né? No caso de Delfos a gente sabe bastante que havia aquela fenda dentro do templo, da onde saía uma fumaça, e que o rito da coisa envolvia o sacerdote aspirar aquela fumaça e proferir palavras no ato da aspiração, né? O que sugere que o efeito era curto, né, de curta duração. Tipo sálvia. Tipo sálvia. O senhor Feliciano tem uma experiência com sálvia, não tem, senhor Feliciano? Isso, mas assim, ela foi um pouco fora do contexto mágico, mas acho que vale pontuar que a sálvia, a sálvia divinorum no caso, né, é uma substância que é uma pena que foi proibida e é muito difícil de ter acesso, porque eu imagino que o potencial mágico dela seja muito intenso, por ela produzir um efeito onde você não sabe que você está sob o efeito de uma substância. Todas as outras drogas que eu experimentei, eu sabia que eu estava ali experimentando algo e estava na minha jornada. A sálvia eu usei algumas vezes, e uma das vezes que foi a mais intensa, eu não fazia ideia de que eu era uma pessoa que tinha tomado alguma coisa. Eu tive que reconstruir toda a minha noção de espaço, de realidade, a partir do que eu estava vendo na hora. Muito louco. Mais ou menos o que a gente faz no plano astral, né? Entrou pra viagem astral, a primeira coisa que você faz é oncotô, pocovô, ver onde eu estou, minha realidade. É isso, né? Pelo menos assim, comigo é assim. Então você tá querendo dizer, seu Feliciano, que a Sálvia Divinorum é tipo uma passagem instantânea? Eu acho que é uma passagem instantânea, mas ela é... Eu não sei se de repente com uma prática efetiva mesmo, você consegue ter mais controle dela. Mas eu já li um documentário sobre a Sálvia Divinorum e o cara relata exatamente a experiência que eu tive. Ele fala assim, eu fumei uma quantidade muito grande e aí eu tive uma viagem que eu era um sapateiro na Idade Média. E aí ele fala, durante 2 minutos eu tinha certeza que era um sapateiro. Ele não achava que ele era uma pessoa louca imaginando ser um sapateiro. Ele sabia que ele era um sapateiro. Essa viagem da sálvia é muito louca, tem uns vídeos, recomendo aí para quem quiser ficar assustado, procurar os vídeos no YouTube de gente fumando sálvia, que tem uns vídeos terríveis, assim, da pessoa fuma e surta assim e sai correndo, pula da janela. Não tem nada, ninguém morrendo não, tá, gente? Mas assim, o cara tá na casa, aí cai pra trás do sofá. É engraçado, mas assim, mas é bizarro também. Porque dá uma alteração muito grande. E aí, essa é a minha crítica. No início do programa eu falei, isso não, a gente tá no início ainda, né? Mas lá, um pouquinho mais pra trás eu falei que era um pouco conservador com relação ao uso de entorpecentes mais complicados, assim, no uso da magia, porque minha dúvida, minha insegurança, e é uma insegurança minha mesmo, é essa. Que controle que você tem durante um ato mágico, que no meu entendimento é um espaço onde você precisa de muito controle, se você não tá com controle nenhum, você tá delirando que é um sapateiro da Idade Média. Então, se for um ritual de regressão, pra mim é um sucesso. Sim, eu acho que como qualquer... Assim, é lógico que é um generalismo meio besta isso, né? Mas qualquer ferramenta demanda um grau de treino, né? Quando a gente usou... Eu fui uma vez só, o pessoal foi mais vezes, né? Lá na Arca, para consumir o ayahuasca. Da única vez que eu fui lá, eu saí de lá convencido de que aquilo ali demandava experiência, demandava prática, né? Não experiência no sentido de ter velhice na coisa, mas a substância, ela causa um impacto de um certo tipo. Eu fiquei com a nítida impressão de que era preciso você se acostumar com aquele negócio. Que se acostumando com o negócio,
que para mim não é um mero fato de que você usou várias vezes, mas uma espécie de treinamento de algum tipo, com base no treinamento e na experiência adquirida, não é que você vai adquirir controle, porque eu acho que controle é uma palavra meio enganosa, controle não me convence muito, mas que você pelo menos consegue fazer um usufruto da coisa é mais valioso. Eu concordo. Vou falar sobre as duas coisas. Sobre a sálvia, a origem dela, ela é uma planta indígena, alguma cultura indígena, acho que da América do Sul, América Central, utilizava, e ela era mais ou menos como uma coca. Era uma folha que você botava na boca e você passava o dia inteiro mascando a folha, mascando. Não sei se você trocava a folha ou você mascava a mesma folha durante muito tempo para ter algum mínimo de efeito. Aqui normalmente você vê na internet, em sites, etc, que era vendida legalmente até alguns anos atrás, é uma versão muito concentrada da sálvia. Então, você pode ver que no pacotinho vem 30x, 60x, 90x, que é uma destilação para causar esse efeito intenso. Então, de repente, mascando a folha, você tem um efeito muito mais controlado. Mas eu concordo muito com o Peu em relação à ayahuasca, justamente porque, como eu já tomei diversas vezes, eu percebo que hoje em dia eu tenho uma riqueza de experiência muito maior, porque eu entendo mais ou menos como é que ela funciona, não cientificamente ou espiritualmente, mas as etapas que eu passo. A etapa do enjoo, aí vem uma experiência muito intensa espiritual, e aí depois dá um down que vai ser uma experiência mais cerebral, mais de discussão com o ego. Então, quando eu consegui mapear esses estágios, pra mim foi muito mais rico. Bacana. Pietro, você ia falar uma parada aí agora há pouco? Não, eu ia falar exatamente isso, porque como o chá, cada experiência é diferente quando você vai tomar, desde a quantidade até o seu estado, né, é fundamental, além da disposição, né, de que você pode passar por situações adversas, as pessoas que estão te acompanhando, né, serem pessoas de confiança, porque você pode estar numa condição vulnerável, né, mais vulnerável do que um outro tipo de aparato. E aí eu vou puxar gancho aqui para a questão ética, né, usando drogas, usando alteradores de consciência, usando até que ponto a gente pode confiar, né, nos resultados. Flávio levantou essa bola, mas tem que ter alguém que esteja completamente alheio. Não. O que vocês recomendam, né, na experiência de vocês? Porque, como a gente falou da Arca, lá tem pessoas que já tomam há muito tempo, tem pessoas que não tomam, né, que só acompanham a cerimônia ali, né, e tem total capacidade para lidar com as situações. E com vocês, o que você acha que precisa para lidar com as situações? Desde o registro até no decorrer, né, do uso cerimonial. Senhor Feliciano, eu acho que você é o que tem aí alguma... Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acho que o Pietro está perguntando é sobre a questão da autonomia. Seria isso, Pietro? A autonomia do operador sob efeito, sob influência? Autonomia do operador. Porque lá na Arca, a gente tem um condutor da cerimônia, né? Ele canta as músicas, dá o tom da cerimônia, mas cada um está tendo uma viagem pessoal. E tem pessoas que estão isentas, tem pessoas que não tomam o chá e ficam só cuidando das outras pessoas, né? Vocês acham que isso é fundamental? Até que ponto a gente pode confiar nesse tipo de abordagem? Qual a experiência de vocês com isso? Eu acho o seguinte, a primeira coisa que, se tivesse algo novo a ser experimentado, por exemplo, nunca tomei chá de cogumelo. A primeira coisa que eu faria, quando eu tivesse oportunidade, é tomar fora do contexto mágico. É tomar pra ver qual que é. Porque se é algo que tem chance de dar merda, que dê merda sem outros problemas na minha cabeça que eu preciso estar atento. E de preferência com pessoas que já tenham tomado para auxiliar isso. Algumas coisas, como a própria ayahuasca, eu até hoje tenho um cagaço do caralho de tomar fora do contexto da Arca. Porque por mais que eu tenha amigos que agora estão tendo acesso e que, vamos fazer lá em casa, vamos dar um jeito e tal, eu tenho muito receio porque, como é uma coisa muito intensa e não tem ninguém ali que já experimentou aquela mistura e já domina o uso daquela mistura, eu acho muito perigoso. Então, recomendo a qualquer pessoa que quer fazer esse tipo de experimentação
cola com alguém que já fez com aquela substância especificamente, aquele rito especificamente, e vai junto. Eu acho que fazer sozinho em casa de experimentalismo é muito arriscado. Fala aí, Pedro. Fala aí, Pedro. Sim. Experimentar tem um grau de risco só por ser experimentar, né? Qualquer coisa que você resolver experimentar. Por que a gente chama de experimentar, né? Porque você está saindo da zona do seguro. Então, por exemplo, eu tenho experiências de magia que elas, assim, foram, em retrospectiva, elas foram super arriscadas e na real eu só não tomei um prejuízo permanente na minha vida porque tinha gente perto de mim que segurou a minha onda e me ajudou. Eu tenho experiências na vida em que, por ter realizado uma magia e ter sofrido um coice no tempo imediatamente depois, houveram pessoas que não aguentaram o tranco, e essa é a minha perspectiva, é claro, e saíram fora. Então, assim, de um modo geral, eu acho que você precisa de apoio. Isso é até uma coisa que a gente tem discutido em outros contextos, né? Você experimentar com essas coisas que a gente está tratando aqui o tempo todo, o risco de você sair do controle, pelo mero fato de você estar se arriscando, é sempre presente. Agora, é claro que quando você potencializa a coisa com drogas, e isso já presumindo que o uso de drogas é um potencializador violento desde o começo. Aí tanto mais, então, que você precisa de apoio, né? No caso da Arca, como o Pedro citou, ou o senhor Feliciano citou, ali a gente tem notícia de pessoas que precisaram ser agarradas, porque começaram a se comportar fisicamente, né? Com o corpo mesmo, de maneira indevida, enfim. Então, é claro que se você tem condições de chamar por auxílio, especialmente antes, se preparando de antemão, tanto melhor. Recomendo em todas as situações. I am the snake that giveth knowledge and delight, and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs, whereof I will tell my prophet, and be drunk thereof. They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, O man, lust, enjoy all things of sense and rapture. Fear not that any God shall deny thee for this. A gente tem aqui no programa o hábito, às vezes a gente faz esse hábito, eu acho que eu e o Pietro, a gente às vezes foge desse hábito um pouco, mas em geral a gente tem o hábito de não colocar medo no coração das pessoas, né? De fazer, não, galera, vai e faz mesmo, tem que fazer, tem que praticar e tudo mais e tal, mas nesse âmbito específico aqui, é legal essa ressalva que está sendo feita no momento, de que ao contrário das outras experiências, é uma experiência em que o operador, ele não está de posse, a princípio, todas as suas faculdades funcionando nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então a experiência pregressa, o acompanhamento, tudo isso eu acho que é bastante relevante para a composição de uma experiência mágica com o uso de alteradores da consciência. Eu queria aproveitar até esse espaço, esse recorte aqui, para fazer uma divisão entre dois fazeres mágicos distintos, que a gente falou muito de um aqui e ainda não entramos no segundo, que são as técnicas, as práticas divinatórias ou de visualização, onde no caso se enquadra Eleusis, se enquadra Delfos, se enquadra Ayahuasca, não sei falar isso até hoje, se enquadra, enfim, essas operações passivas, né, em que o operador ele se concentra e projeta e fica sentadinho vendo alguma coisa, tal. Mas magia não é só isso. Magia também é ir para o círculo e falar com espíritos. Magia também é trazer a presença, entidades, invocações, seja lá o que isso signifique. E aí? Nesses casos em que o operador ele precisa ser ativo, como é que fica o uso de alteradores da consciência?
Quem tem alguma experiência para contar aí? Senhor Feliciano? Eu tenho uma experiência, Como mas assim? é muito light. Porque eu não dei vazão a isso. Mas eu tinha tomado um ácido, e aí eu tava no regime, ainda estou, de ritual menor do pentagrama de dia e de noite, todo dia. E fiz o ritual, e no momento que eu fui girar de um quadrante pro outro, eu senti muito claramente que tinha uma presença ali. E aí eu fiquei gelado, assim, de puta que pariu, que porra é essa? E me concentrei e tal, e foquei no fato que eu estava fazendo ritual de banimento e que nada podia interferir comigo, etc, etc. E passou. Mas eu acho que nesse sentido o ácido é a melhor ferramenta, porque ela não deixa nem a sua mente muito entorpecida, você fica constantemente alerta, e nem o corpo muito pesado. Então eu ainda tô pra de alguma forma a gente vai marcar aí uma cerimônia, todo mundo tome um pouquinho pra operar, mas eu imagino que seja uma prática muito rica dentro desse. Eu já tomei ácido em outros contextos, então eu sei como é que ele se opera, etc. Então eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Teve uma outra vez que também aconteceu isso, que eu tava no. Eu não sou médium, não trabalho em terreiro de umbanda nem nada do gênero, mas eu senti algo que muito parecido com o que outras pessoas relatam, que tava na cozinha e aí senti alguém tocando meu braço, querendo se aproximar, etc. Também não dei vazão, mas essa reiteração me mostrou que o ácido é realmente uma ferramenta muito boa para isso. Eu já tomei ácido algumas vezes. Uma eu fiquei bastante transtornado e anotei tudo no caderno e tal. Foi bem legal, mas não foi um contexto mágico não, mas realmente o ácido dá essa sensação de presença, né? A primeira vez que eu tomei, eu estava numa casa de uns amigos, assim, no final de semana de festa e tal, e eu tinha tomado um pouquinho, sei lá, um quarto, né, uma coisa assim, e não tive nada, exceto a nítida impressão de que em um determinado momento a caixa de som falou comigo. Que coisa, né? É muito louco, né? Aí eu depois, só que foi muito breve, foi muito rápido na hora, né? E não é que ela falou comigo, ela deu uma batida de grave, assim, a música que ela tocando fez um tum qualquer, e eu senti que aquele tum foi pessoal, saca? Tipo assim, foi pra mim, não foi pra mais ninguém. Tava no meio da casa, todo mundo ouvindo a porra da música, mas não tinha sido pessoal. Então essa experiência, isso dentro do contexto mágico, porra, ganha outra significação, né? Te coloca dentro de um outro universo. Só pra responder o que você perguntou, Flávio. Uma vez eu consagrei um talismã de mercúrio, né? Cannabis na verdade, cannabis índica, né? Mas cannabis é a erva de mercúrio. Então, e funcionou bastante, na verdade, né? As coisas fluíram bem para quem usou aquele talismã. Não tive problemas cerimoniais a não ser assim, o trato com a coisa, né? Enfim. Como assim? Mas porque você consagra o talismã, né? Eu usei para consagrar o talismã também e usei Mas como operador também, né? Você fumou também. Fumei também, claro. Mas Aí aí minha você pergunta, como total leigo no uso de cannabis numa operação mágica, que eu nunca fiz e talvez nunca venha a fazer. Você conseguiu executar o procedimento cerimonial assim, tipo, de boa? Você não se perdeu? Não começou a gargalhar no meio? Não ficou com fome, foi comer requeijão com feijão e doce de leite? Não, Esses mitos todos, não? Não, é questão de treino. É questão de treino. Da mesma forma como eu estava treinando incensar a sala com tabaco, eu incensei a sala com cannabis. Né? Da mesma forma como eu ia aspirar o tabaco e fumegar o tabaco, né, em cima lá das coisas que ia consagrar a Marte, eu tive que fazer com a cannabis também. Então, assim, na hora que você está executando o ritual, você está tão focado, na minha opinião, tá? Que o efeito da coisa é como mais um componente mnemônico. É como se fosse um pedaço da minha veste laranja, por exemplo. Né? Ou do selo em 8 lá que eu botei lá né? Porque o Rode, né? Do Mercúrio, Rode, né? Tal. Então,
é mais uma coisa, é mais um elemento. Não pode ser. E aí eu faço o alerta ao pessoal, né? Eu faço uníssono com vocês com relação ao observador externo, totalmente imparcial. E também outra coisa, não veleje vossos vícios em palavras virtuosas. Quer usar droga, quer se entorpecer, vai lá e se entorpece. Agora, não usa o ritual de pretexto para isso, né? Então, o que aconteceu comigo foi que eu fiquei um tempo sem usar nenhum tipo de entorpecente, nem beber, nem nada, só para fazer esse ritual. Para conseguir discernir se era realmente se era um efeito da cannabis do ritual ou se era um efeito de alguma outra coisa que eu tinha consumido dias antes, né, ou semanas antes. Então, o senhor Feliciano e o Pelton estão querendo falar aqui, mas eu queria te fazer só uma pergunta, porque você falou uma coisa agora aqui que me levantou um lance aqui. Você disse que ficou sem fumar e sem beber durante um tempo antes de fazer a operação, tá? Isso me recordou algumas práticas de magia sexual, em que alguns operadores, em determinadas práticas, optam por não ter relações sexuais, não se masturbar durante algumas semanas ou dias antes da operação de magia sexual. Na perspectiva dessas pessoas, para concentrar a energia sexual na operação, tá? Seja lá o que isso significa. Não vamos entrar agora em teoria de magia sexual. Mas a minha pergunta sobre o nosso que a gente está falando é o seguinte aqui. Você se poupou desse entorpecente para potencializar os efeitos dele no dia, ou apenas como método científico, enfim, para tentar analisar melhor o efeito naquele dia em relação a outras operações que você tenha feito sem efeito? Para ambas as coisas. Tá. Para ambas as coisas. Para ambas as coisas. O mais importante é que você saiba distinguir, entendeu? Entre a fumada casual e a aspirada do espírito de Elohim Tsabaoth, por exemplo. Uhum. Eu? Em 2010 eu tive uma experiência ruim com álcool. Eu tenho interesse em fazer de novo para poder descobrir o que 7 anos causaram de diferença aí na história, né? Mas eu não curti muito o uso de álcool. Eu não usei um pouquinho na época, eu cheguei a beber bastante antes de trabalhar. E o meu problema com o álcool não foi nem a embriaguez, foi o cansaço. Eu acho que com relação à sua pergunta, foi o cansaço que me prejudicou mais. É claro que a embriaguez eu teria que fazer uma checagem no texto para poder saber a diferença ali, né? Eu nunca cheguei a analisar isso com cuidado. Mas eu me lembro muito bem em momentos de confronto em que não era uma questão tanto de foco, mas de potência mesmo, né? Você tá força contra força. O fato de eu estar cansado de álcool foi muito ruim para mim. Então eu guardei uma lembrança ruim do uso de álcool para trabalhos. Entendi. Senhor Feliciano, você queria falar também alguma coisa? Não, eu só ia reiterar o que o Pietro falou, mas pode seguir. Eu tô aqui com... Acho que isso aqui a gente já passou, mas só como referência de uma outra pessoa que geral se respeita bastante. O David Shoemaker publicou, foi esse ano ou foi ano passado, o Winds of Wisdom. Ele publicou um diário de visões astrais, né, dele, fazendo scrying nos etílios enoquianos, e ele cita, aqui eu estava procurando exatamente a citação, mas não estou 2016. Hã? 2016. Sim, mas eu estou procurando a citação onde ele diz aqui exatamente o que ele usa. Ele usa aqui algum ponto, estou com o livro, eu peguei agora para ler, aí não vou achar essa porra agora que eu devia ter marcado antes. Mas ele faz no livro ele declara explicitamente que ele faz uso de algum tipo de alterador de consciência para... ele também faz uso de outras técnicas na prática, né? Mas no que nos concerne aqui, ele também faz uso de algum alterador de consciência para potencializar o scrying, né? As visualizações nos etílios enoquianos, né? Só como nota aqui, que eu lembrei disso aqui agora, eu queria pegar para achar, mas enfim, fica só a referência aí do Winds of Wisdom. Não sei se tem mais para vender, mas é um livro bem legal para quem lê inglês e para quem curte trabalho de visualização nos etílios, quem curte trabalho de enoquiano, fica a dica do livro.
I am the snake that giveth knowledge and delight, and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs, whereof I will tell my prophet, and be drunk thereof. They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, O man, lust, enjoy all things of sense and rapture. Fear not that any god shall deny thee for this. Na minha experiência com a ayahuasca, a meditação foi incrível. Aliás, eu acho que foi até mais do que incrível, né? Ela foi quase forçada, né? Não foi exatamente opcional, né? Era muito difícil não mergulhar fundo tomando aquele negócio. Cara, foi no mesmo dia que eu fui com você, né, cara? Eu fiquei tão puto naquele dia, eu fiquei muito mal. Não mal, né? Eu fiquei só revoltado porque não me deu nada, cara. Fiquei assim, chateado. Diz aí, senhor Feliciano. Então, pra mim, a maconha é boa pra divinação. Eu jogo tarô muito bem com maconha. Eu acho que ajuda muito. E isso que eu mencionei anteriormente que é a prática do Liberó, que é deitar e esperar viajar. Isso também pra mim funciona muito, muito bem. Agora, a experiência da ayahuasca foi interessante porque a primeira vez que eu fui, tomei duas doses grandes. Aí a primeira dose, Pietro tava lá comigo, tomei e aí achei meio meh, assim, tipo, vi umas formas geométricas, umas cores, mas nada muito diferente. E aí eu vi as pessoas à minha volta recebendo entidade, virando santo, mil coisas exóticas e diferentes e tal, e eu tava assim, pô, tô eu aqui, magistão, sinistrão, analisando tudo, tomando várias notas, enquanto essas pessoas estão aí, doidonas, não sei o que. E aí fui tomar a segunda. E a segunda foi assim, uma experiência difícil de descrever, porque eu senti a vontade de sentar numa pose meditativa, eu tenho uma postura normalmente horrível. Eu sentei assim, muito reto, assim, tal, bem pose de yoga mesmo, fechei o olho e fiz uma viagem, mas muito, muito, muito distante, assim, de ver cores, uma pessoa falar comigo e ter uma conversa muito espiritualmente intensa, e de formas muito surpreendentes, porque como o Peu falou, foi meio que a reboque. Eu não tava ali na tentativa de fazer. Tanto que depois, como a gente já comentou sobre conhecer a droga e mapear ela, depois eu tentei reproduzir a experiência com algum sucesso. Em certo momento eu tento sentar, fazer a posição de meditação e funciona. Mas nessa primeira vez especificamente foi quase uma viagem astral, mas muito intensa, que foi muito rica pra mim. Maneiro. Invejo profundamente sua experiência. Eu tenho que voltar lá. Eu tô há 3 anos dizendo que eu vou voltar lá pra fazer esse negócio e não volto, porque dá uma preguiça. Pô, no dia que você for, eu volto lá também. Na verdade... Cara, não, então, na verdade tá mais fácil o Felipe vir gravar aqui conosco do que vocês voltarem lá na casa dele. Não, o Felipe já era. O Felipe era pra estar aqui gravando com a gente hoje. Não rolou. Agora, so sorry, fica pro futuro distante. Pô, Pietro, a experiência de tomar aquela parada e sentar e ficar passando por aquilo tudo, aquelas agonias malucas e depois aquele monte de mandala e tal, foi ótimo. Mas, cara, passar uma noite inteira fixado naquilo ali e depois curtir uma ressaca poderosa no domingo, bicho, eu teria que agendar esse troço, mano. É o que me desanima, saca? Eu nem tive ressaca no dia seguinte, não, fiquei de boa, mas eu também só tomei um copo e vomitei e fiquei puto, e foi isso que aconteceu pra mim. Né? Não viajei, não curti, falhei, rolei no dado e falha crítica, tem que refazer, tem que rejogar o negócio lá. E aí dá preguiça, porque, porra, é a noite toda, cara, a noite toda lá dentro, aquela porra, aquela dança, aquela música, aquilo me enche o saco. Eu fico muito cansado daquilo. Pô, eu dormi, bicho. Eu dormi na... Pô, tu conseguiu dormir? Eu fiquei puto porque não me deixou dormir, cara. Não deixar dormir? Quero ver quem vai me pedir de dormir. Deitei. Pô, foi o que me deixou puto, cara. Eu quis deitar lá pra dormir, o cara me tem que trabalhar. Eu, caralho, cara, me deixa quieto, cara. Não, tem que trabalhar. Aí que eu fiquei. Espero que eu não tenha roncado. Caralho,
cara, que inveja, agora inveja total. Pô, eu tomei 2 doses, na segunda eu capotei. Porra, mas aí você foi pro quartinho escuro lá ou ficou no... Capotei ali no chão mesmo. Caraca, fui um desprivilegiado mesmo. Maravilha. Pietro, você queria falar uma parada, não? Então, é porque essa perspectiva, às vezes eu acho que as pessoas supervalorizam a experiência legal. com drogas. Não, eu tô dizendo porque eu já experimentei algumas drogas no contexto ritual, ayahuasca, né, LSD, maconha, essas coisas. Eu já testei, nunca tenho realmente problemas com estimulantes nesse caso, né? Nunca cheguei perto de estimulantes mais poderosos, tipo, né? Tipo cocaína, heroína, essas coisas assim, que são muito mais fortes, que são metamorfinas, né? Eu acho que não. Mas de uma forma geral, eu acho que as pessoas supervalorizam. Porque você consegue chegar num estado bem similar sem a droga. E a questão da droga, e a gente já viu aqui com as experiências das pessoas, das mais diversas, seja com um copo de cachaça ou um copo de ayahuasca, a sua consciência ela é levada para um outro patamar. Dependendo da sua disposição e controle, às vezes é um patamar superior, às vezes é um patamar inferior. A grande questão é, você consegue manter esse patamar? Esse patamar, né, assim, você consegue identificar esse patamar? É bom para você na vibração daquilo que você quer fazer? Porque uma vez a gente vai fazer um ritual, a gente vai passar pelo ritual, e você vai lembrar desse ritual, Flávio. Nosso instrutor falou, tem que encher a cara, tem que beber até cair, porque amanhã eu não quero vocês bem, eu quero vocês totalmente baleados. Uhum. Você lembra? Você lembra disso? Mas aí, Então, eu ia falar que era diferente, é diferente, mas é igual. Não é diferente, é igual. Ele queria zoar a nossa consciência, ele conseguiu, porque a gente encheu tanto a cara naquele dia, né, no dia anterior, que eu não sei nem como eu dirigia até o templo lá do Salem. Foi muito ruim. Foi um ritual e válido, 100% válido, né? Bateu legal. A gente ficou muito encaixaçado naquele dia. Mas assim, o ritual foi no dia seguinte, né? Quer dizer, o que eu falei que é diferente, mas que é igual, é que a cerimônia pela qual a gente passou, ela foi no dia seguinte da bebedeira, né? Na verdade, o efeito que a gente teve, que a gente sofreu durante o processo cerimonial, não foi o da expansão de consciência, da alteração de consciência da bebida, e sim foi o enfraquecimento causado pelo excesso, né? É outro caminho. Eu não acho que é inválido, não, mas é uma outra abordagem que é interessante também. Quer dizer, a gente usou uma quantidade obscena de álcool para ficar num estado mequetrefe, vomitando pelo chão. Eu não vomitei, mas você vomitou. Eu vomitei. Eu acho que eu não vomitei, mas talvez eu tenha vomitado. E o objetivo era o dia seguinte, era o day after, né, cara? Era ficar, passar pelo que a gente passou no dia seguinte num estado horroroso de físico. Você usou substância pra gerar ressaca, então. Uma cerimônia. Exatamente, usou substância pra gerar ressaca, né? Quer dizer, o objetivo era análogo a você, de repente, fazer um puta exercício físico extremamente exaustivo, escalar um lugar enorme, ir para uma sauna, ficar desidratando lá dentro, e no dia seguinte fazer uma cerimônia mágica. Você vai estar exaurido por outros meios, de outras formas, mas vai estar fisicamente exaurido. E a exaustão física, ela é também potencializadora. Eu concordo com isso. Eu consigo visualizar isso, eu já experimentei isso, inclusive. Né? De um modo similar, mas não exatamente no mesmo caminho das drogas, mas também causa um tipo de experiência válido também. Nós temos um ouvinte acompanhando aqui a nossa gravação que está dizendo que o Pietro acordou sem as calças. Eu não lembro disso. Eu acho que eu acordei. Foi sim. E que o Pietro acordou sem as calças. Acordei na. Eu dormi. Não, na verdade foi sinistro. O Bukowski sofreu. Eu me viajei, boas fotos aquela noite.
Senhor Feliciano, você quer falar alguma parada? Você tá com a mãozinha levantada aí? Eu queria pontuar duas coisas da fala do Pietro que eu achei importantes. A primeira é de que a droga, nesse contexto, ela funciona como se fosse um estilingue. Ela te joga muito longe, mas você tem que ser capaz de chegar lá também sozinho, sem a droga. Com algum esforço. Eu pelo menos tenho essa experiência. Os estágios que eu consegui com a ayahuasca e com a maconha, etc., eu consigo gerar sem elas. Mas requer um trabalho muito maior, muito mais intenso e dedicado para chegar a esse resultado. Outra coisa que eu acho que é muito significativa, de repente, pro ouvinte que tá cogitando isso, é o seguinte: você só tomar droga não vai te causar experiência nenhuma. Fumar maconha não vai fazer você adivinhar nada, tomar um ácido não vai fazer você sentir as coisas. Eu acho que a constância de uma prática mágica, um direcionamento mágico, é que dá o diferencial nessa experiência. Mas a droga em si não vai proporcionar isso. Eu acho estranho essa noção de que você tem que conseguir fazer as coisas sem a droga, sabia? Você fala um negócio desse, eu fico imaginando você falar para um cozinheiro assim: você está usando sal como muleta. Você tem que ser capaz de fazer uma boa carne mesmo sem o sal. Brother, a carne sem sal é uma merda. Tem que botar sal. O sal é uma substância que é totalmente integrada lá na preparação da carne. Uma ideia estranha pra mim. Eu acho que isso daí parece que coloca a pessoa coloca na pessoa um ônus de potência total individual, sabe? Por que tem essa necessidade, né? Por que não pode simplesmente dizer, cara, com drogas é muito melhor? Porque se você... Vamos supor que você tem um mestre, e o mestre consegue o resultado sem as drogas. Porra, o mestre que consegue o resultado sem as drogas, imagina com drogas, vai ser muito melhor ainda. Então, sabe? Mas eu não acho que é ruim, não. Eu tenho um mixed feeling sobre esse argumento, que eu entendo o ponto do Peu, mas ao mesmo tempo... Eu acho que pra aceitar isso completamente, a gente teria que mudar um paradigma e dizer que, por exemplo, a ayahuasca, ela tem uma magia em si que ela proporciona. Ou o ácido, ou a maconha em si, tem uma egrégora inerente a ela que, quando você usa, você acessa. E eu gosto de partir do princípio contrário, de que você pode acessar essas coisas de qualquer forma. E eu não acho que a droga é uma muleta. Eu acho que a droga é um auxílio, assim, tipo, você consegue andar descalço, mas andar de tênis é melhor. Então você anda de tênis que é mais fácil, mas se você precisa andar descalço, você tem pé e consegue você andar. pode comer carne sem sal também, vai ficar uma merda, mas você pode, e você vai se nutrir da mesma maneira. A pergunta é, por que você faria isso? É claro que eu não estou dizendo para as pessoas que as pessoas têm que usar drogas. Não, elas não têm que usar... Elas não têm que usar drogas porque elas não têm que fazer nada em particular, elas fazem o que elas derem na telha. Mas se você tem uma experiência que com o auxílio de uma substância a sua experiência é muito melhor, eu não vejo isso como, poxa, olha só que pessoa merda, ela só consegue com a substância. Eu vejo pelo contrário, eu vejo, porra, olha que coisa maravilhosa que você tem isso daí ao seu dispor. Duas perspectivas interessantes. Eu tendo a andar com o senhor Feliciano, né, nessa exposição aí, mas eu entendo o que você está falando, Peu, eu não me afasto totalmente do que você está dizendo, não. Mas eu tendo a concordar com o que o senhor Feliciano falou. Diz aí, Pietro. Parece que tem um certo julgamento moral aí, né? Quer dizer, vocês estão imputando um julgamento moral pra mim. Porque eu disse... Eu tô entendendo isso mesmo? Não tô te acompanhando não, bicho. Não. Eu também não pensei em você, não. Ô, Pietro, tá se sentindo Não, aí? porque eu falei da questão das drogas e que as pessoas, em geral, podem conseguir a maioria dos efeitos sem as drogas, e aí parece que eu tô desvalorizando a experiência com drogas ou desvalorizando o livre-arbítrio das pessoas. Não tô nem incentivando ninguém a usar Sim, drogas. mas tá nem todo nada. mundo concordando com você, Mas- eu que tô discordando de todo mundo. Na verdade, o discordante aqui é o Peu dessa vez. Incrivelmente. Impressionantemente. Assim, porra, me posiciono tudo de novo, né? Tá, assim, porque vamos fazer pelo outro viés. O que o senhor Feliciano falou? Porque dizer que a experiência, ela com a droga, que a experiência habilita a droga, significa que a droga tem uma magia própria. Eu não acho que seja esse o caso.
Eu acho que é simplesmente um reconhecimento de que o ser humano, na sua constituição, quando ele se junta com a droga, ele funciona de uma maneira que é peculiar a essa união. Não existe nenhuma razão prévia para você pressupor que sem essa união a pessoa consegue gerar aquilo. Ah, é possível? É possível. Tem relatos de que isso é verdade, tem infinitos relatos de que isso é verdade. Há muitos e muitos relatos de que as pessoas geram efeitos similares ao de consumo de drogas sem uso de drogas através de outras maneiras. Então, tudo bem, então é fato. Mas eu não acho que isso eu não acho que a gente pode inferir isso a priori. Teria que observar para descobrir. Por exemplo, que fala aí, Pedro. Embriaguez de álcool, eu acho que não temos relatos de que seja possível gerar embriaguez sem álcool. É possível. É possível ter feito placebo de álcool. Isso estudado em laboratório, tal, de, tipo, dar cerveja sem álcool para as pessoas e dizer para as pessoas que tem álcool e elas apresentarem alguns efeitos de embriaguez. Interessante. Maluco, uma vez eu fiquei bêbado, eu era adolescente, sei lá, tinha 14 anos, não sei o quê. Parou um caminhão de Fanta laranja, fazendo divulgação, Fanta laranja, suquita, lá uma porra de laranja qualquer dessa, refrigerante horroroso, na porta do colégio, pra fazer divulgação. O maluco, todo mundo tomou litros daquela merda, ficou todo mundo alteradaço. Não, pô, alterado, né? Tô falando de embriaguez, pô. Embriaguez é um negócio específico. Não, alterado. Você não espera que ninguém vai ficar alterado de Fanta laranja. Cara, Fanta laranja é um negócio maligno, cara. De evento, de Pô, cara, eu vivi essa lembrança agora da minha terra infância. Terra infância, não, sei lá, 20 anos atrás, não sei quantos anos tem isso, mais, 25. Mas foi muito louco, foi uma experiência parecida com a de embriaguez, com uma coisa totalmente não embriagável, né? Mas assim, o que eu acho legal dessa parada que você está falando, Peu, e que o Pietro antagonizou de certa forma aí, e eu acompanhei junto com o Max e tal, é que, e aí eu vou concordar com você, Peu, é que há uma possível leitura moralizante de supervalorização do esforço nesse discurso de que você pode fazer sem as drogas e então você não precisa disso, etc, etc, etc. É por aí que você tá falando? Eu acho assim, a princípio, eu acho que a gente não pode dizer, a princípio, só por princípio, que é possível gerar um efeito sem drogas que é gerado por drogas. Isso, eu não acho que a gente pode falar isso a princípio. O mero fato de que tudo está em mim não é suficiente. Porque nem tudo está em você. Assim como o sal não está na carne, possivelmente tem alguma coisa que não está em você que você teria que pegar do lado de fora para poder juntar e gerar essa terceira coisa que é peculiar e extravagante. A segunda coisa, aí sim eu concordo com você, e aí é até o mesmo tipo de coisa que se diz de armas mágicas, de aparato cerimonial, de que as coisas são muleta, e de que o verdadeiro mago não precisa de nada disso. Assim, eu não sei quem é o verdadeiro mago, tá? Porque o grande mago do século fazia magia cerimonial pra caralho, com todo o aparato de magia cerimonial à vontade. Então, por que ele gostava de fazer a magia cerimonial se ele era o poderoso mago? Ah, mas ele era capaz? Eu não sei se ele era capaz, eu sei que ele preferia fazer cerimonial. Então, possivelmente, toda essa preocupação com potência individual, não é tanto que ela seja moralizante ou não seja moralizante, mas ela pode ser desnecessária. Se eu sou capaz de um efeito melhorado com aparelhos, eu não entendo qual é o problema. Sou Feliciano, diz aí. Eu queria me retratar aqui, porque ouvindo a opinião de vocês, eu percebi que eu tô numa fase muito autocentrada. Então, essa minha colocação, ela foi muito imaginando que todas as pessoas do mundo têm as mesmas intenções e o mesmo projeto que eu. Então, não cagando regra, já era como eu sou fadão, não, de jeito nenhum. Mas eu acho o seguinte, eu tenho um projeto de estudo, de prática mágica, que me leva numa direção, e as pessoas podem não estar interessadas nela. E para essas pessoas, não atingir certos estágios sem as drogas, como a maioria das pessoas que frequentam a Arca eu acredito que são, não é moralismo, demérito moral nenhum, não é problema nenhum.
Quando o Peu fez essa exemplificação do sal, na hora eu pensei assim, pô, mas se você quer ser um chefe foda, você tem que aprender a aproveitar a gordura da carne para salgar ela mesma num processo X. E por mais que você continue usando sal, você pelo menos conhece o processo ao ponto de que você sabe se virar sem ele. E eu acho que isso realmente é um esforço que não tem que ser imbuído na cabeça das pessoas. Faz parte da minha lógica e da minha prática mágica, mas que não tem nada a ver com um outro magistra, uma outra pessoa que esteja se aventurando por esse caminho. Putz, Mas assim, não. gente, Aspectos técnicos dá pra fazer a legais carne ficar e salgada bonitos. só com a gordura? Guarde a ideologia pra amanhã. Eu acho que Porra, eu fiquei bolado agora, né? Tem gente que não salga, tem gente que não salga carne, cara. Eu não como carne há uns 3 anos, mas eu acho que churrasco dá pra fazer sem Não, salgar. dá pra Eu não sei fazer, essa porra, eu não. só quero saber se vai ficar bom. Mas é real. Dá pra fazer, dá. A Bela Gil faz churrasco de melancia, né? Dá pra fazer. Olha, eu joguei aqui no Google, tem dezenas de ocorrências de como temperar carne sem sal. Vou tentar fazer em casa e depois relato. Você tá na internet, é verdade. Beleza, o último ponto aqui que eu pensei em tratar, se alguém não quiser, se quiser falar outra coisa, eu, na verdade nem sei se a gente vai lembrar por aí. E aí eu chamaria aqui o senhor Feliciano, que é o nosso especialista em aspectos legais, para falar sobre os aspectos legais disso aí. Tirando cigarro, tudo legal. A ayahuasca, ela tá numa zona cinzenta da legislação brasileira. Um lado diz que não pode, outro lado diz que pode. Como é o padrão da legislação brasileira, a merda é quando algum juiz ou alguma autoridade implica e fala que vai ser do jeito X e pronto, fodeu. Então, assim, não existe, não se iludam de que a ayahuasca está legalizada no Brasil, pode usar, pode tomar, porque não é assim. Claro que você pode se resguardar como o pessoal da Arca faz, que tem um cadastro, tem uma pessoa que é doutor em psicologia, que assessora, tem um ambiente, tem a restrição do horário, mas tirando a ayahuasca, né, essas outras drogas todas, a sálvia divinal agora está proibida no Brasil, ácido, maconha, tudo ilegal. Tudo legal. Se você for pego com isso aí, vai o quê? Preso? Dependendo da quantidade? Depende. A maconha especificamente depende, aí a gente vai entrar naquela treta política que depende da sua cor e da sua classe social, né? Olha só, eu vou explicar tecnicamente. Eu vou explicar de forma técnica. pô. É o seguinte, o que acontece na prática quando você é pego com maconha? Você é levado para a delegacia e existe uma coisa que é chamado critério subjetivo. O que significa que o delegado vai analisar uma série de questões e ele vai decidir se aquilo ali é tráfico ou uso pessoal. E aí tem algumas coisas que são mais ou menos dicas. Por exemplo, se você tava com um tablete de 100 reais de maconha ou você tava com 10 saquinhos com 10 gramas de maconha. Se você tava com 50 reais inteiro ou se você tava com 100 reais em nota de 2 reais. Onde você tava, etc. Uma série de coisas. Mas na prática mesmo, você tem casos de pessoas que tinham todo esse contexto de dinheiro trocado, grande quantidade, entrando como usuário, e pessoas com pequena quantidade e dinheiro entrando como traficantes. Então, isso aí... E aí a exceção, né, o caso excepcional é sempre o mesmo, né? Exatamente. Tem um recorte muito claro aí, estatisticamente falando, de quem é que é considerado traficante e quem é que é considerado usuário. Então, perdão, eu me perdi na explicação. Qual era a pergunta? Não, mas eu acho que você explicou tudo. Acho que você falou. Então, só concluindo. Isso aí, em tese, também serviria analogicamente para outras drogas como ácido, como ayahuasca, salve, etc. Mas a salve é capaz das pessoas nem fazerem ideia do que é. E o ácido e etc. Vai depender muito aqui no Rio, que a gente chama que é o desenrolo. É você conversar com o policial, conversar com o delegado, você convencer ele de que aquilo é para uso pessoal.
Eu imagino que a construção religiosa ela vai aliviar bastante aí a barra da pessoa, né? Porque se você monta todo um aparato religioso ou para-religioso, que é o nosso caso, fica muito difícil de alguém contar a história de que você estava comercializando ali, né? Dentro de um templo, né? De uma sala fechada, com todo um aparato visivelmente teológico ou para-teológico, né? O problema é que você... Essa é a zona cinzenta do Daime, né? Da Ayahuasca, né? Porque o grande lance é que assim, a ayahuasca, ela mais ou menos é estabelecida culturalmente, tem a questão indígena, tem principalmente a questão cristã, que influencia muito o lobby para proteger a ayahuasca, mas no fim das contas você tem, por exemplo, a Arca da Montanha Azul. É um local que funciona há muitos anos, com a pessoa que é psicólogo e etc. Tem toda uma estrutura ali. Mas eu tenho notícia, não conheço muitos detalhes, mas de um cara que queria trazer o rastafarianismo pro Brasil, ou criar uma igreja da cannabis, alguma coisa assim, e tá preso. Foi pego com não sei quantos pés de maconha e foi enquadrado como tráfico. Então, mesmo que você tenha um local e fiéis e um aparato religioso, isso não te garante muita coisa. A menos que por detrás exista um lobby onde na sua localidade seja entendido que aquilo de fato é uma coisa religiosa e séria. Ou seja, nada acontece feijoada. Fiquem espertos. Não usem drogas. Vou botar o Leão do prédio na vitrine do programa. E vai ser, com certeza vai ser a vitrine do programa. Esse programa é meramente ilustrativo, né? Esse programa, na verdade, estamos falando o tempo todo de coisas gravado em Amsterdã. Acontecendo apenas em Amsterdã e totalmente hipotéticas, nada que é efetivamente prático. Todos somos personagens. Somos os personagens, eu não estou nenhuma aqui, planta foi ferida na gravação deste programa, né? Não. Nenhuma bicicleta foi desmontada durante a produção. Então, já que você falou aí, Pio, dê suas considerações finais. Caramba. Não, vou ter que passar essa bola aí. Não tô preparado, não. Pietro, você foi no banheiro. Então. Tá. Eu não, tô aqui. Tá fumando hoje, Pietro? Não. Hoje não? Na verdade sim, eu tava pensando. Não. Na verdade eu tava... Fala. Fuma cigarro durante a programação? Pode falar. Então, esse assunto é tanto polêmico quanto vasto, né, e divertido. Porque as experiências são experiências assim fantásticas, né? E também, na mesma proporção, fantásticas e perigosas. Meu único conselho para vocês com relação a drogas e essas coisas é que não produzam um monstro onde não tem. Sabe? Tentem controlar o medo, usem a razão, né? Cabeça fria. E é isso aí, muito cuidado, mas não se privem. Senhor Feliciano? Fuma aqui, toma um chá. Dá um tapa na fronteira. É uma outra figura boa pra capa é um meio antigo, né? Eu fumo há 30 anos, todos os dias, e não tô viciado. Nunca fiquei viciado. Não tô viciado. Também bebo água, 30 tantos anos. Tô viciado em água. Então, eu vou te prender no lugar e vou te deixar sem água pra ver se você não implora por água. Olha a dependência aí relativizada aí. Olha só. Coisa bonita. Eu já vi uma pessoa em crise de abstinência de Coca-Cola, maluco. Porra, o bagulho era complicadíssimo, cara. Olha, mas você tava me posicionando de maneira super firme com relação ao uso de drogas, né? Parece até que, acho que pra quem não conhece, sabe, dá até a impressão de que, caraca, maluco, uso sempre, né? Mas é o contrário, né? Na real, eu tenho pouca experiência com o uso de drogas e, assim, não exatamente sinto falta. Então, indo no contraste da minha palavra para dar um equilíbrio, né? Eu não acho que seja necessário. A gente tem aí na história da humanidade grandes caras que realizaram grandes coisas em magia
que não existe registro dessa pessoa ter consumido drogas de maneira significativa, né? Então, assim, se não quer usar, não tem que usar, e não acho que você vai ficar correndo atrás no prejuízo pelo fato de não usar. Eu só acho um pouco tolo esse discurso da muleta. Né? O discurso da muleta, ele parece que faz sentido porque você está falando de uma pessoa que é considerada desabilitada, né? Mas ninguém fica bolado de usar carro, né? Ninguém tá falando para as pessoas que elas têm que ir para os lugares a pé, certo? Então, se tem uma coisa que é muito útil, não vejo por que você vai caracterizar isso como uma muleta, né? É uma ferramenta. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não tenho considerações finais, porque eu também sou um noob absoluto nesse campo, eu sou apenas... Rapaz latino-americano. Um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, chegando aqui. Mas eu concordo com o Peu aí no que foi dito aí, de que essa visão da muleta é uma visão que só prejudica qualquer prática mágica, né? Dizer que tal coisa é uma muleta e você tornar o trabalho, fazer do esforço uma ferramenta só pelo esforço, não que o esforço não seja importante, mas fazer o esforço pelo esforço, caído, não é a fórmula da parada. O esforço, ele até tem seu lugar, ele tem seu momento, mas não é pelo esforço. É por outros critérios aí que vão surgindo na vida do magista, na minha humilde e fecal opinião. Queria agradecer então a presença de todos vocês. Estamos mais um programa gravado, esperamos que continuemos aí com a periodicidade do Foco de Pestilência. Vamos aí terminar o ano com algum ritmo aí e manter aí durante 2018 a continuidade do podcast, e agradecendo aí o apoio de todo mundo que apareceu para ajudar a gente, um monte de gente se oferecendo para colaborar com pauta, colaborar com limpeza de arquivo, colaborar com edição, enfim, tá todo mundo ajudando a gente aqui, e isso é essencial para a gente, é muito importante esse feedback. E aproveito para pedir para vocês usarem os canais de feedback com a gente, né? Temos o site, as pessoas têm deixado muitos comentários no site, mas também tem a página do Foco de Pestilência no Facebook, tem o grupo do Calem, tem a página do Calem, e é isso. Basicamente são os caminhos que vocês têm para falar, reclamar, dizer que a gente falou besteira, ou sugerir pautas. Falem conosco, nós somos legais, a gente responde vocês normalmente. Ok? Obrigado a todos, uma excelente noite ou dia para a gente que está de noite aqui, boa noite para meus queridos companheiros aqui, e 93.